E ai seus bando de beta. Voltei com a parte 2. Não sei se ela vai ser postada na mesma semana da parte 1, mas foda. Se só vamos continuar a história. Continua quando eu acordo demais outro dia aqui deu um time skip. De alguns dias meu relacionamento com todos melhorou bastante, principalmente com a Ren e a Beatrice, mas o que importa é que eu melhorei bastante minha técnica. E agora eu consigo usar tudo no automático sem nem mesmo eu pensar. E com isso eu percebi que eu tava me assimilando com a personalidade e as habilidades do Gojo. Mas isso só me deixava mais empolgado. Eu continuei andando pela mansão enorme e escutei a Ren gritando o meu nome. Eu virei para trás e lá estava ela linda. Como sempre ela estava com uma venda que eu tinha pedido. Eu agradeci ela e ela me deu um sorriso que aqueceu meu coração e fez acelerar. Então a Beatrice apareceu e pulou pros meus braços e também me fez ficar envergonhado, mas as duas começam a brigar. Como sempre, resumindo, elas queriam ter uma atenção, mas eu só botei a venda e continuei andando e só saindo de uma carroça e vi a Emília indo cumprimentar os dois e o Subaru atrás. Eu pensei, então o próximo arco já tá vindo, isso é bom. Tava cansado de esperar, então eu saio da mansão rapidamente e apareço na frente dos quatro e cumprimento os visitantes. Eles cumprimentam de volta na minha frente. Estavam Félix, o maior usuário de magia de água e de cura, e do lado dele um Vastriel, o avô do Reinhardt, e também conhecido como Villion, no demônio da espada, o segundo espadachim mais forte de sua era. Eu dou um leve sorriso e espero eles irem. Ficam para trás Subaru, Villion e eu, então começamos a bater um papo e o Subaru até pega um pouco de chá. Enquanto ele vai, eu olho para o homem à minha frente e pergunto: o senhor me daria a honra de um duelo? Ele olha para mim um pouco surpreso, mas começa a rir e fala: você parece me conhecer e ainda assim quer lutar. Eu respondo: sim, eu nunca lutei, contudo então gostaria de testar a minha força contra alguém forte. Ele aceita e nós vamos para um lugar aberto se quiser, e eu respondo: e perder uma luta que eu vou ganhar, mas nem ferrando. Ele saca sua espada e eu boto azul em minhas mãos, igual como o Gojo faz no mangá para puxar os inimigos aos seus punhos. Ele me olha e entra em posição de luta, e quando ele vem para cima eu desvio usando os 6 olhos e logo em seguida ele tenta usar um corte em meia lua, mas novamente eu consigo desviar com facilidade, então eu disparo para cima dele, dou um soco nele fazendo ele voar para longe. Logo em seguida apareço em cima dele, dou um soco nele imbuído do vermelho e faz ele voar mais longe do que antes, e eu falo: melhor tomar cuidado para não ter um ataque do coração no meio dos meus socos. Mas no meu momento de distração ele aparece atrás de mim quase me acertando e só não acerta pelo Mugen, fazendo ele ficar sem entender nada. Mas logo em seguida eu falo: eu só te chamei para uma luta para ver uma coisa. Eu junto meus dedos, mas não acontece nada. Eu começo a rir que nem louco e a expansão de domínio, então paro de rir e falo: bora terminar com isso. Vermelho, eu levanto o meu dedo e destruo tudo à minha frente e joga o velhote para cima. Eu pulo e apareço na frente dele no ar e dou um chute imbuído com raio negro, fazendo ele cair em alta velocidade, fazendo uma cratera enorme no chão e fazendo de mim como o vencedor da luta. E depois disso aparece o Subaru, que viu nossa luta. Ele ficou impressionado e depois aparecem Emília e Félix, Ren e Han, que ouviram uma barulheira, e a visão deles é eu do lado do Villion, desmaido com um pouco de sangue no chão, e o Félix sem entender nada me ataca, mas eu o seguro com uma mão, e antes do meu próximo movimento o Villion levanta, rindo, e fala: você é forte, talvez um dos mais fortes que já vi. Eu solto o Félix e falo: você também é forte. Quase me pegou com aquele ataque pelas costas. Eu me desculpo por ter causado alguns danos, e o Félix cura o Villion bem rapidamente, me fazendo tirar a venda e aprender a usar melhor a magia de conversar e vão embora. Eu sou um pouco repreendido pela Han por ter destruído o gramado com meu último golpe, e enquanto isso eu pergunto a Emília: você vai ir para a capital? Ele me responde que sim. Então o Subaru começa a implorar para a Emília que o levasse, mas ela só recusava. Então eu falei: eu e a Ren vamos precisar de ajuda lá, então seria útil levar ele também. Ele tem um monte de gente que nos ajudou lá, seria bom se ele agradece. A Emília fica sem argumentos e aceita levar ele, então eu arrumo minhas coisas e nós vamos todos juntos. Eu durmo o caminho todo, acordando só quando tem monstros ou ladrões. Quando nos chegamos na capital, fomos agradecer a todos da capital que ajudaram o Subaru e
e logo em seguida ele procura ao Reinhard para perguntar onde está a Feld. Mas quando a Emília vai entrar em um castelo, o Julius dá um beijo na mão da Emília e o Subaru fica se mordendo para matar ele, mas eu seguro. Depois os dois entram lá dentro como no original e nós ficamos esperando. O Subaru vê uma linda mulher e ele vai até lá correndo. Eu vou logo atrás andando lentamente com muito tédio e o Subaru, diferente do original, ele chega dando um murro em um deles, já que dessa vez ele estava mais forte, já que eu treinei o físico dele. Também a Beatrice ensinou a como usar magia de escuridão para ele, então ele tá muito mais forte que no original. Então eu entro no beco e vejo o Subaru espancando os três. Eu dou um sorriso de canto de boca e falo: meu treinamento deu certo, não foi, Subaru? Ele responde que sim, e do nada o velho Ron aparece e pergunta para o Subaru e para mim onde a Feld está. O Subaru responde que ela foi capturada pelo Reinhard e o Ron parece ficar com raiva e fala típico Vástria. Eu me pergunto em meus pensamentos, será que aconteceu alguma coisa no passado do velho Ron? Eu só ignoro e falo: ai, eu sou o cara que te salvou daquele dia do bar. Ele responde que escutou sobre mim, então ele sai de lá. Logo em seguida a Emília aparece e fala: eu estava procurando os dois caras sem camiseta, apenas com uma capa e uma calça, e o mais estranho, um capacete de cavaleiro. Eu fiquei olhando ele, mas o Subaru ao meu lado ficou muito puto, já que esse cara estava semi-nu do lado de sua amada. Eu fiquei olhando para ele com uma cara de tacho e então minha atenção se virou para a mulher em meu lado. Ela era muito bonita, mas só pelo jeito dela já me deixava sem nenhum encantamento por ela. Eu pensei nela como uma puta mimada que deve ter tudo em sua vida, mas mesmo assim eu estendi minha mão a ela e falei: olá, eu sou o cavaleiro de Emília, espero que nós tenhamos um ótimo relacionamento. E ela só passou por mim como se eu fosse invisível. Naquele momento eu só quis explodir a cabeça dela com um vazio roxo, mas eu ignorei. Então eu já fui saindo do beco para eu ir dormir e passar esse dia de merda. Mas o Subaru, que estava um pouco irritado, foi tentar dar um soco no cara. Olhei para trás e pensei: ué, ele nunca fez isso na história original, será que aconteceu? Subiu a mente dele, mas pela sorte dele o cara musculoso só ignorou e deixou passar. Então a mulher, que tinha me ignorado completamente, perguntou o que havia no saco que o Subaru levava. Ele disse que era a maçã do mundo de Rei Zero, que eu não sei o nome, mas vou chamar de maçã e foda. Se ele respondeu é apenas uma maçã, então ela retrucou: não, as maçãs são brancas. Então ele respondeu novamente: sim, elas são brancas por dentro, mas por fora são vermelhas. Então ele joga para a mulher e ela agradece de um jeito arrogante que me deu mais vontade de matar ela. Então o dia passa e eu sou acordado pelo Subaru e a Emília brigando para ver se ele iria ou não para a coleção real, mas pela infelicidade dele ela disse que não iria levar ele. Eu me levantei e botei uma roupa e escovei meus dentes e lavei meu rosto. Logo depois fui para fora do meu quarto. Eu estava com uma capa branca que eu tinha ganhado da Emília, já que era o cavaleiro dela. Eu me despedi do Subaru e da Rei e fomos para lá. O cavaleiro de cabelo roxo, Julius, ele se perguntava onde estava o garoto estranho e irritado. Emília responde: ficou em casa, já que seu portal de mana estava um pouco danificado pelos treinos que meu cavaleiro estava dando a ele. Então ele estende minha mão e ele me cumprimenta e eu o cumprimento de volta. Logo depois entramos. Eu entro primeiro e eu vejo Roswald ali. Eu o cumprimento e ele retribui. Eu falo: o Subaru vai aparecer hoje e vai apanhar, e logo em seguida vai ser deixado para trás com a Ren e comigo, e daí vamos derrotar a baleia branca. Roswald se animou por todas as minhas previsões, que provavelmente estavam certas, e eu me despedi dele e fui para o meu canto. O tempo se passou, o Subaru apareceu e ele fez aquele discurso merda que toda vez que vou ver eu quero enterrar a minha cabeça dentro da terra, e logo em seguida ele é levado para fora pela Emília. Depois acontece a mesma coisa do original. O Ron aparece, a Feld é obrigada a ser a nova candidata real para salvar o Ron, e enquanto nós escutamos a palestra para ver como estava o Subaru, e logo em seguida o Julius sai de lá. Eu fico com vontade de sair, já que aquilo tava muito chato, mas eu sento no chão e fico olhando enquanto alguns nobres ficam olhando para mim com uma cara de desgosto, e eu olho de volta e dou um sorriso e mando um dedo do meio, mas eles não entendem o dedo, mas entendem a minha cara de deboche. Alguns minutos depois aparece um cavaleiro ofegante e ele começou a falar que o Subaru e o Julius estavam duelando, e a Emília fica preocupada
preocupada. Mas a outra candidata, que mais parecia uma loli, falou que era para deixar os dois duelando, mas o cavaleiro diz que a luta estava muito desequilibrada, então ela começa a correr. Mas eu paro ela no meio do caminho e falo: é melhor você ficar, deixa que eu vou. Ela para e fala: só toma cuidado com Julius, se for se intrometer na luta. As duas candidatas, a que parecia uma loli e a vagabunda, começaram a rir e zombando da gente. Eu dou um sorriso e falo: que tal a gente apostar? Eu dou tudo, se eu ganhar eu ganho 50 moedas de ouro das duas. Elas concordaram e elas falaram que o Julius era o segundo cavaleiro mais forte, perdendo apenas para o Reinhard da Emília. Não parece muito feliz com isso, mas eu só ignorei e continuei até a arena de duelo. E logo de cara encontrei os cavaleiros com um pouco de pena do Subaru, mas eu só continuo andando até que o Julius iria dar o último ataque, só que no último segundo eu seguro a espada de madeira e falo: tá, agora que acabou o aquecimento, bora para a luta de verdade. O Subaru tenta se levantar enquanto falava: eu ainda posso lutar, mas cai no chão. Eu falo: cara, melhor se parar, parece que tu foi atropelado, só tá o pó da rabiola. Ele continua no chão, eu pego a espada dele e aponto para o Julius. Ele fala: minha luta é apenas com o Subaru, esse maldito insolente. E eu respondo: é, mas minha luta é pela honra da Emília e da do Subaru. E ele me pergunta: e esse verme lá tem honra? Eu aponto minha espada e falo: e aquela vagabunda? É que tu fica completamente possesso de raiva. E eu penso: quem diria? Funcionou. Ele começa com um ataque direto que eu deixei só pra começar. Então eu tirei minha venda e minha capa e logo em seguida eu desviei enquanto pensava: eu acho que nessa luta não vou usar o Mugen, vai apelar muito. Mas enquanto eu pensava, eu só desviava e os ataques que não conseguia só bloqueava com a espada de madeira. Isso só o deixava mais puto, que até que ele fez um arranhão na minha bochecha. Isso me deixou feliz e eu comecei a retribuir os ataques, fazendo múltiplos cortes que pareciam que os cortes só apareciam no corpo dele, mas eu desviava e atacava no mesmo segundo, e isso estava me deixando com um pouco de tédio, mas estava humilhando ele de todas as formas possíveis. Mas é claro, isso não era pelo Subaru, e sim por uma raiva que o Subaru me fez ter por ele, mas era só por isso mesmo. Então quando eu ia dar mais um ataque, o Julius usou uma magia para se defender. Então eu falei: beleza, vou deixar dessa vez, mas vou devolver no mesmo troco. Reversão arena toda a mesma parte atrás de mim onde estava o Subaru. Isso fez com que o Julius caísse no chão no mesmo segundo que o ataque dispersou o Reinhard junto do Félix. Entraram para ver se ele estava bem, mas só estava desmaiado. E eu pedi para o Reinhard pedir desculpas por mim para o Julius, já que tinha perdido a linha. Ele disse que faria e levaram o Julius e o Subaru para a enfermaria para descansarem. Eu fui andando até a sala real onde todos estavam. Eu, antes de abrir a porta, escutei: teve um segundo duelo entre o cavaleiro de Dona Emília e o de Dona Anastásia. Estavam lutando até agora, e antes que ele possa terminar, a Anastásia interrompe e fala: nós já sabemos o vencedor, aquele garoto está me devendo muito. Agora a outra candidata também fala a mesma coisa. Logo em seguida o cavaleiro interrompe as duas e fala: eu acho que as senhoras estão erradas, já que Julius não teve a menor chance o tempo todo. Todos da sala, até mesmo a Emília, ficam surpresos com o resultado da luta. Eu boto minha venda e entro com um sorriso de ouro. Falo isso enquanto debocho das duas. Elas parecem bem raivosas. Eu vou pro meu canto e a Emília vai até mim e pergunta: onde está o Subaru? Eu respondo que está na enfermaria. E eu falo para ela: se for deixar ele aqui, eu vou ficar junto, já que eu quero fazer algo com ele. A rainha, ela só ignora tudo que eu falo, tirando a parte de eu ficar com ele. Se eu deixar ele para trás, ela só sai. Eu me viro para frente e peço meu dinheiro. Elas me entregam. Eu saio de lá. Um tempinho se passa e a Emília sai da onde o Subaru estava todo machucado. Ela parece triste e com ódio ao mesmo tempo. Ela me ignora e eu entro dentro da sala. Eu me sento em um banco do lado do Subaru e ele começa a cagar merda da boca dele. E quando ele terminou, eu falei: Subaru, eu sei que você volta no tempo toda vez que morre. Ele fica em estado de choque e não me surpreende muito. Então ele começa a chorar. Não teve o mesmo impacto do que o do arco 4. E agradecendo por alguém conseguir entender ele, eu dou um suspiro e falo: eu vou te ajudar com a Emília, mas você vai ter que confiar em mim. Ele aceita. Eu digo que ele vai ter que me ajudar ao máximo. Ele aceita no mesmo segundo, sem pensar duas vezes. Então esse foi o vídeo.
um pouco longo como o outro, mas não teve como resumir. Tentei encaixar uma luta no meio só pra não ficar só conversa. Então é só isso, eu vou postar a parte 3 essa semana e talvez, se der tempo, tento postar outra teoria. Deixa aí nos comentários qual, e se eu gostar eu faço. E é claro, se for de um anime que conheço, e daí eu posto na comunidade. Se querem a parte 3 ou vão querer outra teoria marota, então acho que é só isso. Falou!